Olá, queridos, graça e paz, tudo bem? Sejam bem-vindos aí mais uma vez ao canal, né? Que bom que você está aí, que bom que você curtiu já esse vídeo, né? Você já clicou nesse botãozinho de curtir aí, né? Que você já compartilhou e se inscreveu no canal. Né? Estamos aqui hoje para falar mais um capítulo, falar acerca, né, de mais um capítulo, dando detalhes poderosíssimos desse livro que estamos mergulhando com profundidade, que é o livro de Atos dos Apóstolos. Né? Então abre aí a sua Bíblia comigo no livro de Atos, capítulo 19. Né? Hoje vamos falar desse capítulo 19. Né? E na próxima terça-feira, vamos tentar fechar o capítulo 20 e 21, né? Fechar aí 2 capítulos, tá? Hoje só o 19, porque tem muitos detalhes, né? Não que os outros não tenham, mas aqui a gente vai ter que falar algumas coisas bem densas, vamos dizer assim, né? Então fica ligado aí, né? Mais uma vez eu quero te pedir, curta, compartilhe esse vídeo, né? Inscreva-se no canal. E é muito importante para nós que você faça isso, ok? Então, vamos dar uma recapitulada breve aqui no capítulo 18, né? Nós fizemos aí 2 capítulos na última aula, né? Capítulo 17 e capítulo 18, né? Na parte 15, e hoje a parte 16, vamos falar do capítulo 19. Na parte 17, no capítulo 17, perdão, né? Paulo aqui vai chegar em Tessalônica e Bereia, né? E a gente falou disso aí com bastante detalhe. Se você não viu, né, volta aí algumas. O vídeo anterior, na realidade, né? Se você não assistiu nenhum vídeo dessa série, assista desde o início. É um desafio para você, tá? Como sempre aqui, Paulo, né, vai passar aqui pelas cidades, né, passando no 17, tá, gente? Por Anfípolis, Apolônia, chegou a Tessalônica, né, 17:1. E Paulo, como tinha de costume, foi ter com eles, né, aproveitando a oportunidade de estarem juntos ali. Por 3 sábados disputou com eles sobre as Escrituras, né, e o apóstolo Paulo sempre naquela pegada ali, né, de estar na sinagoga disputando, né, com os judeus ali acerca das Escrituras. E a gente falou, né, dos momentos mais lindos aqui de Atos, que é o discurso de Paulo em Atenas, né, ali para os doutores de Atenas. E aí no 18 ele vai chegar em Corinto, né, chegando em Corinto ali, versículo 1 do 18. E depois disso partiu Paulo de Atenas e chegou a Corinto. E chegando um certo judeu por nome Áquila, natural de Ponto, que havia pouco tinha vindo da Itália, e Priscila, sua mulher. Então aqui Áquila e Priscila, que inclusive vão ajudar depois, como a gente viu lá no finalzinho, né, na instrução de Apolo, tá? E aí você vê lá, volta e vê esse vídeo, ficou muito legal. E aí a gente chega na nossa aula de hoje, no nosso vídeo de hoje, que é o capítulo 19, que é quando Paulo vai, né, a gente terminou ali o 18 falando que ele voltaria a Éfeso, e chegamos aqui agora, né, a Éfeso aqui. Para que Paulo, né, Paulo aqui em Éfeso, qual é a primeira função dele que a gente vai observar aqui, o que ele, em primeira instância, que ele vai executar? Ele vai aqui do versículo 1 ao versículo 7, ele vai corrigir a deficiência que nós vimos no ministério de Apolo. Porque Apolo disse, né, se nós retornarmos, você vai ver que ele só reconhecia ali o batismo de João. E aí tem algo interessante aqui que a gente vai ver. Vamos lá então? Capítulo 19, versículo 1. Começando aí a aula de hoje. E sucedeu que quando Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, disse-lhes: Recebeste vós já o Espírito Santo quando crestes? Olha a pergunta de Paulo, né? E eles disseram-lhe: Nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Meu Deus. Então, olha os detalhes aqui, né, desse versículo 2. Versículo 2. Primeiro, quando ele fala assim, recebestes,
Paulo está perguntando se recebeu nos dois aspectos, no aspecto essencial e no aspecto da economia neotestamentária, que é o dispensar-se de Deus em nós. Assim como Paulo, tinha o Espírito Santo como um com o seu espírito. Por isso, quando ele fala que em espírito tomou a decisão, por exemplo, é a mesma coisa que ele fala que o Espírito Santo orientou para tomar a decisão. Que o espírito de Paulo era um com o Espírito Santo. E aqui ele está perguntando: vocês receberam, recebestes vós o Espírito Santo? E se recebeste nos dois aspectos que nós vimos. O aspecto essencial, lá de João, João 20, 20, 21, 22, lê lá depois. E no aspecto econômico, que é o dispensar-se de Deus em nós para execução, para exercermos, o nosso ministério, tá? E eles vão responder a Paulo, nós nem ainda ouvimos. Ou seja, aqui eles estão retratando essa deficiência no ministério de Apolo, que nós vimos no capítulo anterior. Versículo 3. Perguntou-lhes então, em que sois batizados? Então, e eles disseram, no batismo de João. E aí que eu quero mais uma vez comentar algo interessante, fica ligado. Essa aqui vai ser a última menção de João Batista no Novo Testamento. Essa aqui, Atos 19, versículo 3, vai ser a última menção de João Batista no Novo Testamento. Ele aqui finalmente vai dar lugar a Cristo. Ué, Rafael, como assim? Não entendi. João Batista aqui finalmente vai dar lugar a Cristo. Eu já falei isso em algumas aulas. O ministério de João era achar o Messias. Ele tinha um sinal dado por Deus de que o Messias se apresentaria a ele e o Espírito de Deus desceria visivelmente sobre o Messias e seria um sinal para ele. A partir daquele momento que Cristo se apresenta para ele, sendo ele primo, e João batiza e vai fazer aquela declaração, não sou digno de desatar a sandália dos seus pés, ali o ministério de João deveria ter cessado e ele deveria ter seguido a Cristo. Mas ele continua batizando, ele continua exercendo o seu ministério, ao ponto dos seus próprios discípulos, os discípulos de João, eles pensavam haver uma rivalidade entre João e Cristo. Que isso, Rafael? Você pode conferir isso aí lendo lá João 3, 26. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 26. Tá? Então, eles achavam que havia essa rivalidade. João está batizando mais do que Cristo, tudo mais. E você vai ler isso lá. E era necessário, aqui como o próprio João disse, que ele crescesse, que eu diminua e que ele cresça. João 3,30, que nós tanto cantamos isso aí, que ele cresça, eu diminua. Então, era necessário que isso acontecesse. E agora, a partir aqui, somente desse momento aqui, do capítulo 19, versículo 3, é por isso que tantas vezes nós vimos aqui esse termo, batismo de João, batismo de João. Já em Atos nós vimos esse termo várias vezes. E agora que João vai sair finalmente de cena, o que vai contribuir para que essa economia neotestamentária que a gente tanto fala aqui possa exercer ainda mais domínio, possa exercer ainda mais aquilo que tem que ser exercido sobre a vida dos cristãos, certo? Então, eu sei que é um tema que muitos aqui ficam meio assim porque são fãs de João Batista, são fãs desse estilo de pregação, de quase que bater, entre aspas, nos irmãos literalmente. Mas aqui era necessário que Cristo crescesse e João diminuísse. E isso não deveria acontecer só de palavras, mas deveria acontecer literalmente, como nós finalmente observamos aqui no versículo 3, que João vai ser citado pela última vez aqui no Novo Testamento. Versículo 4.
Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E no versículo 5, perdão, e os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus, ou no nome do Senhor Jesus, tá? Esse aqui, em ou no nome, tá? Esse termo aqui, como nós podemos observar lá em Mateus 28, versículo 19, é para dentro, é para ser introduzido por meio do batismo, né? O Espírito, né, vai se unir, o Espírito Santo se une ao Espírito da pessoa que está sendo batizada. Esse é o objetivo do batismo aqui, né, no nome do Espírito Santo. É uma união espiritual com Cristo, ok? Versículo 6. Impondo-lhes, como nós vimos já várias vezes, né, os diáconos lá, né, no capítulo 6, né, foram-lhes impostas as mãos, né, impondo-lhe as mãos, e aqui a gente vai ver esse termo se repetindo novamente, ó, impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre, como nós já vimos também, né, sobre, né, lá em Atos 2 também, veio sobre eles o Espírito Santo, e assim como em Atos 2 também falavam línguas e profetizavam. Lembrando que falar em línguas não é o único sinal do recebimento do Espírito em sua economia neotestamentária. A gente pensa que não fala em línguas não é batizado, né, entre aspas, no Espírito Santo, mas engrandecer o nome de Deus é um dos sinais desse batismo, profetizar é um dos sinais desse batismo, né? Então fica ligado nisso também. Versículo 7. E estes eram ao todo uns 12 homens. Agora, do versículo 8 ao versículo 20, né, a gente vai perceber que o ministério aqui, né, o ministério e seus frutos permanecem. Né, a palavra cresce e prevalece aqui, do 8 ao 20, olha lá. E entrando na sinagoga, falou ousadamente por espaço de 3 meses, disputando e persuadindo-os acerca do reino de Deus. Mas como alguns deles se endurecessem e não obedecessem, né, falando mal do caminho perante a multidão, retirou-se deles e separou os discípulos, disputando todos os dias na escola de um certo tirano. Esse tirano aqui, provavelmente, tá, nos escritos judaicos antigos, a gente consegue perceber que esse tirano era um professor de Paulo, e Paulo aqui meio que aluga a sala, a escola ali, né, para se retirar do meio daqueles ali na sinagoga, e durante um período de 2 anos, conforme a gente vai observar no versículo 10, ele fica ali ensinando para aqueles que queriam ouvir. Né? Então muitos eram levados, é mais ou menos o trabalho que a gente faz hoje, né, de evangelismo, ou que deveríamos fazer, ok? Versículo 10, ó, e durou isto por espaço de 2 anos, como eu falei, de tal maneira que todos os que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, assim judeus como gregos. Né? Paulo aqui está levando a cabo o seu ministério de pregar o evangelho, né, na Ásia. Tá? E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, né? Obras de poder em algumas traduções. Lembrando que essas obras são apenas sinais, não é o foco principal de ser testemunha, né? Conforme Atos 1:8. Tá? Não é o principal, mas servia como uma demonstração do poder do Espírito. Versículo 12. De sorte que até os lenços e aventais se levavam do corpo aos enfermos, né? Do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. Né? Esse do seu corpo aqui é um termo meio que médico aqui. Né? A gente sabe que Lucas, autor de Atos, era médico, e quando ele descreve, ele fala um termo médico da época aqui, né? Do seu corpo, né? Quer dizer, da superfície do corpo dele. É como se nós pegássemos um lenço e limpássemos o suor, é mais ou menos essa ideia, da superfície do corpo. E os espíritos malignos, e aqui dando uma palhinha da nossa próxima série, né? Espíritos malignos que saíam, não são aqui os anjos caídos, tá? Mas são seres pré-adâmicos. A gente vai falar disso na próxima série.
Versículo 13. E alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. É uma das passagens talvez mais engraçadas aqui de Atos, né? Olha lá, para não dizer trágica, né? E os que faziam isto eram 7 filhos de Seva, judeu principal dos sacerdotes. Judeu principal dos sacerdotes. Respondendo, porém, o espírito maligno disse: conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo. Mas vós, quem sois? E saltando neles o homem que tinha um espírito maligno e assenhorando-se deles, pôde mais do que eles, de tal maneira que nus e feridos fugiram daquela casa. E foi isto notório a todos os que habitavam em Éfeso, tanto judeus como gregos, e caiu temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Irmãos, chega uma hora na nossa vida cristã que nós temos que viver das experiências dos outros. Nós temos que parar de viver, das experiências dos outros. E temos que pedir a Deus e ao Espírito Santo que nós tenhamos as nossas próprias experiências. Quando você sobe ali num altar ou em qualquer lugar que você fala desse evangelho para qualquer pessoa, quando você fala das experiências bíblicas, isso é tremendo. Quando você fala das experiências de alguém, também é tremendo. Mas quando você fala das suas próprias experiências, quando você tem experiência, quando você tem história, quando você tem o agir de Deus através do Espírito Santo na sua vida, e as situações mudam, isso faz com que o seu testemunho, né, a sua palavra ali, tem muito mais validade. Então, ore ao Senhor para que você tenha experiências. Eu sei que é uma oração dura, eu sei que é uma oração que muitas vezes vai nos levar ali para o fundo do poço. Porque existem coisas que nós fizemos sem a direção do Espírito que vão precisar ser corrigidas. E o processo é duro, é árduo. Mas vale a pena falarmos e testemunharmos de nossas próprias experiências guiados pelo Espírito Santo. Amém? E aqui é o caso desses rapazes aqui. Eles tinham muito ali, muita propriedade para falar do Espírito, né? Que agia com Paulo, né? E ali o próprio demônio ali vai falar para eles, né? Respondendo, porém, o espírito maligno disse: conheço Jesus, bem sei quem é Paulo, mas e vocês? Não os reconheço no mundo espiritual. Então, que a gente ore a Deus, ore ao Espírito, peça ao Espírito Santo que habita em você, para que você possa viver as experiências, né, de modo que o seu testemunho não seja apenas de terceiros, mas seja, né, na primeira pessoa também. Eu vivi com o Espírito Santo essa situação e reverteu-se na minha vida. E aí eu te garanto, né, que as suas palavras, né, o seu testemunho vai ter muito poder e muitas pessoas entrarão, né, na nossa comunhão através do seu testemunho. Amém? Glória a Deus. Versículo 18. E muitos dos que tinham crido vinham, confessando e publicando os seus feitos, né? Confessando aqui de maneira cabal, de maneira absoluta, né? E esses feitos aqui eram os encantamentos que estão se referindo aqui, tá? Versículo 19. Também muitos dos que seguiam artes mágicas trouxeram seus livros e os queimaram na presença de todos. E, feita a conta do seu preço, acharam que montava a 50.000 peças de prata. Aqui, quando as pessoas fazem isso, elas estão fazendo uma limpeza da sua vida, né, passada. Estão deixando, né, tudo aquilo que pode lhes prender no seu passado, certo? E aqui uma continha de padaria, como dizem, né? Cada peça aqui queimada corresponde ao salário de um dia. Só para você ter uma ideia aí do valor que estava sendo aqui queimado, tá?
Versículo 20. Assim a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. Certo? Aqui nos versículos 21 e 22, Paulo propõe-se agora ir a Jerusalém e a Roma. Olha lá. E cumpridas estas coisas, Paulo propôs em espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e pela Acácia, dizendo: depois que houver estado ali, importa-me também, né? Importa-me ver também Roma. E enviando à Macedônia dois daqueles que o serviam, Timóteo e Erasto, ficou ele, né, por algum tempo na Ásia. Bom, vamos destacar aqui algumas coisas aqui. Quando ele fala assim, ó, propôs, né, ele se preocupava, irmãos, amorosamente pelos santos ali, né, de Jerusalém. Nós sabemos que ele foi destinado, né, ele foi comissionado pelo Espírito a pregar para os gentios, mas ele se preocupava. Lembra lá do concílio, né, da reunião que fizeram em Jerusalém acerca da circuncisão que nós vimos? Pois é, talvez aquela coisa ainda não estivesse totalmente resolvida. Né? Então ele estava ali em uma viagem, né, era a sua terceira viagem missionária, estava em Éfeso, né, ele estava levando a cabo a sua missão ali, né, aquilo que ele foi comissionado a pregar o evangelho na Ásia, mas ele estava preocupado com Jerusalém. Ele estava preocupado com Jerusalém. Né? Então ele queria ir a Jerusalém, talvez para resolver algo que para ele ainda não tivesse ficado claro. Né? E aí você vai ver lá em 1 Coríntios 16, versículos 8 e 9, né, que ele passa pela Macedônia, né, e depois lá em 1 Coríntios 16, do 5 ao 7, Atos 20, do 1 ao 3, que ele também vai chegar em Acaia, né, e vai levando seu ministério a cabo, mas ele se importa em voltar a Jerusalém. Né? Então ele propôs, quando ele propõe em espírito, né, versículo 21, né, a gente sabe aqui que o Espírito habitava, né, no Espírito, o Espírito Santo habitava no Espírito de Paulo. Então era um com ele. Quando ele estava falando que propôs em Espírito, o Espírito está propondo a ele. Né? Você pode ver isso em 2 Timóteo 4, versículo 22. Certo? Ok, vamos lá. Então, no 22 aqui, deixa eu destacar aqui algumas coisas também. Esse Erasto aqui, né, era um tesoureiro da cidade de Corinto. Tá? Você pode ver isso lá em Romanos 16, 23. E um assistente de Paulo. Ele se converteu numa das pregações de Paulo e se tornou seu assistente. Ele era alto escalão aqui da cidade, tá? De Corinto. E quando ele fala assim, Erasto ficou ele por algum tempo na Ásia, né? Olha lá. E em 22, de novo. E enviando à Macedônia dois daqueles que o serviam, Timóteo e Erasto, ficou ele. Né? Então Paulo envia e fica ainda por algum tempo na Ásia. E aí, provavelmente, olha que interessante, aqui ele vai escrever, nesse período aqui, a primeira carta aos Coríntios, a primeira carta à igreja de Coríntios. A gente pode ver isso no próprio livro, né? na própria carta, perdão, lá em 1 Coríntios 16, dos versos 3 ao 10, você pode observar isso aqui. Esse período aqui ele utilizou para escrever essa carta aos Coríntios. Tá? E é agora aqui vai ter um tumulto, gente, a partir do versículo 23 até o final, até o 41 do capítulo é tumulto, né? A vida desses apóstolos era um verdadeiro tumulto. Né? Tumulto no sentido de perseguições, de prisões, de né, ser guiado pelo Espírito Santo, e ele nos garante, mas não quer dizer que a gente não vai passar por alguns tumultos aí no meio da caminhada. Tá? Do versículo 23 ao 34, a gente vai ver a causa do tumulto, olha lá. E naquele mesmo tempo houve um não pequeno alvoroço acerca do caminho com letra maiúscula, acerca do evangelho. Porque um certo ouvires da prata, por nome Demétrio, que fazia da prata nichos de Diana, dava não pouco lucro aos artífices. Olha o problema aí, é o dinheiro, né? O problema é o dinheiro. Na maioria das vezes, irmãos, o problema é o dinheiro, né? Esse Demétrio aqui, deixa eu destacar aqui algumas coisas no 24. Ele não é o mesmo Demétrio que a gente vê lá na terceira epístola de João, no capítulo 12. Tá? Perdão, na terceira epístola de João, no versículo 12, né?
na terceira de João, versículo 12. Não é o mesmo. Quando a Bíblia está falando aqui que ele fazia de prata nichos a Diana, é uma prática demoníaca aqui, tá? Fazer esses nichos de prata. E Diana, que todos nós sabemos que é a deusa dos Efésios, né? A deusa dos Efésios, aqui também conhecida como Ártemis, né? Dependendo aí, se a gente estiver olhando no latim, olhando no grego, vai mudar essa nomenclatura, tá bom? Mas se aparecer aí na tua tradução Ártemis, tenha ciência que é a mesma coisa que deusa Diana, tá bom? Versículo 25. Aos quais, havendo ajuntado com os oficiais de obras semelhantes, disse: Senhores, vós bem sabeis que deste ofício temos a nossa prosperidade. Ou seja, Satanás aqui querendo impedir a pregação, né? Senhores, vocês sabem que daqui que a gente tira o nosso sustento, hein? Fica esperto. Versículo 26. E bem vedes e ouvis que não só em Éfeso, mas até quase em toda a Ásia, este Paulo tem convencido e afastado uma grande multidão, dizendo que não são deuses os que se fazem com as mãos. E não somente há o perigo de que nossa profissão caia em descrédito, mas também de que o próprio templo da grande deusa Diana seja estimado em nada, vindo a ser destruída a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo veneram. Versículo 28, e ouvindo, encheram-se de ira e clamaram, dizendo: Grande é a Diana dos Efésios. E encheu-se de confusão toda a cidade, e unânimes correram ao teatro, arrebatando a Gaio e a Aristarco, macedônios, companheiros de Paulo na viagem. E querendo Paulo apresentar-se ao povo, não lhe permitiram os discípulos. E também alguns dos principais da Ásia, que eram seus amigos, lhe rogaram que não se apresentassem no teatro. Não se apresentassem é a mesma coisa que não se entregasse no teatro, tá? Esses principais da Ásia aqui vai aparecer em algumas traduções como asiarcas, tá? Os principais da Ásia. Versículo 32. Uns, pois, clamavam de uma maneira, outros de outra, porque o ajuntamento era confuso, e os mais deles não sabiam por que causa se tinham ajuntado. Então tiraram Alexandre, né, dentre a multidão, impedindo os judeus para diante. E Alexandre, acenando com a mão, queria dar razão disto ao povo. Esse Alexandre aqui, fique claro, também não é o mesmo que a gente vai ver lá na primeira carta aos Timóteos, capítulo 1, versículo 20, tá? É local ali, é uma coisa específica aqui. Mas quando conheceram que era judeu, todos unanimemente levantando a voz, clamando por espaço de quase 2 horas, né? Clamando por espaço de quase 2 horas. Grande é a Diana dos Efésios. E aí do 35 ao 41 aqui, finalmente a multidão se acalma, né? Olha lá. Então, o escrivão da cidade, tendo apaziguado a multidão, disse: Homens efésios, sinal de respeito aqui, né? Qual é o homem que não sabe que a cidade dos Efésios é guardadora do templo da grande deusa Diana e da imagem que desceu de Júpiter? Ou seja, aqui do latim é a mesma coisa que dizer, né? A imagem, né, que caiu de Zeus ou caiu dos céus. Ora, não podendo isto ser contraditado, convém que vos aplaqueis e nada façais temerariamente. Acalmem-se e não tomem nenhuma atitude precipitada. Não é isso que eles estão falando aqui, né? Porque estes homens que aqui trouxestes nem são sacrilégios, nem blasfemam da vossa deusa. Mas se Demétrio e os artífices que estão com ele têm alguma coisa contra alguém, há audiências e há procônsules que se acusem uns aos outros. E se de alguma outra coisa demandais, averiguar-se-á em legítima assembleia, ou seja, em assembleia legal. O povo aqui está querendo resolver o problema com as próprias mãos, né? E aí o escrivão da cidade aqui vai trazer, né, um pouco de lucidez, né, que é o povo. Versículo 40. Na verdade, até corremos perigo de que por hoje sejamos acusados de sedição,
não havendo coisa alguma com que possamos justificar este concurso. E versículo 41, e tendo dito isto, despediu a Assembleia, ou seja, dissolveu, acabou com a Assembleia. Interessante aqui que isso aqui foi uma providência do Senhor, né, para preservar o apóstolo, para preservar o seu apóstolo ali, Paulo, né, do alvoroço demoníaco, ok? Então, a confusão instaurada aqui, provavelmente eles matariam Paulo, né, se não fosse, né, a dissolução, né, ter despedido aqui a Assembleia, tá? Então aí está o capítulo 20, o capítulo 19, perdão, né? E aí no capítulo 20 a gente vai ver aqui o apóstolo na Macedônia e na Grécia, em Troade depois, e por aí vai. Próxima aula, capítulos 20 e 21, a gente vai tentar vencer os dois aqui, tá bom, gente? Talvez ela fique um pouquinho maior, mas é importante pela questão do contexto, a gente lê os dois capítulos, tá? Então, talvez a próxima aula fique um pouquinho maior. Não muita coisa, não, só um pouquinho mesmo, certo? Então, fazendo a retomada aí da nossa aula de hoje, capítulo 19, né, Paulo em Éfeso, né, primeiro corrigindo aí a deficiência do ministério de Apolo, né, e de muitos outros também que só tinham como referência essa questão do batismo de João, né, e aí João vai ser citado pela última vez aqui, né, a última vez aqui no Novo Testamento, né, João Batista é citado pela última vez no versículo 3. E aí a gente continua aqui vendo que a partir do versículo 8 até o 20, né, o ministério, né, e seus frutos vão continuar aqui firmes, né, a palavra vai crescer e se estabelecer. E aí do 19 aqui, né, no versículo 19 especificamente, a gente vai ver eles queimando, né, 18 e 19, eles também, muitos dos que seguiam artes mágicas trouxeram seus livros, queimando, né, acabando com o passado. 21 e 22, então, Paulo vai propor em espírito ir a Jerusalém e Roma, devido à preocupação que ele tinha. E do 23 aqui ao 41 é o tumulto que a gente viu, né? Até o 34 a gente vê a causa do tumulto, né? Eles perdendo dinheiro por conta do que Paulo falava e muita gente cria e seguia Paulo. E aí do 35 até o final, ao 41, a multidão vai se apaziguar aí devido à ação aí do escrivão da cidade, né? Que vai apaziguar a multidão, uma providência divina, evitando que Paulo ali fosse precocemente, né, previamente morto, tá? Ele ainda tinha muito o que fazer ainda, né, e o Espírito vai o preservar ali. Amém? Um grande beijo, fiquem com Deus, né, e até a próxima aula, capítulos 20 e 21, tá? Na terça-feira falaremos do capítulo 20 e 21. Quero te lembrar que toda segunda e toda quinta nós temos liberado um vídeo sobre marketing digital. Se você não viu ainda, assista esse último aí, que eu recomendo um curso de marketing digital para você que tem interesse em ganhar um dinheirinho aí na internet, ok? Não esqueça de curtir, compartilhar esse vídeo, né, e se inscrever no canal e recomendar o canal para que outras pessoas possam se inscrever também. Estamos com quase 500 inscritos aí e quem sabe até o final do ano a gente não alcance aí os 500. Tá bom? Um grande beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.